Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu vim trazer hoje, gente, mais um livro para vocês, porque eu achei muito legal na outra vez que eu trouxe sobre as quiumbas no terreiro, o livro do Osmar, e muita gente falou que gostou bastante, né, da informação do livro, que alguns compraram o livro, e a pedido da espiritualidade, eles me intuíram, a partir de agora, trazer os livros aqui que eu vou estar lendo, tá? E falar um pouquinho sobre eles até para vocês também conhecerem, da onde sai, né, nossos conhecimentos, indicar para vocês, né, os livros, para vocês estarem lendo aí na casa de vocês também. E o que eu li dessa vez foi o Guardiãs do Amor, do Vanderlei de Oliveira, pelo Espírito Pai João de Angola. Guardiãs do Amor, a missão das pombagiras na Terra. E esse livro, gente, explica assim perfeitamente como é o trabalho das pombagiras, né? Que muita gente acha que elas estão aqui para fazer amarração, para destruir casamento, para fazer o mal, né? Para as pessoas, assim como as pessoas também veem os Exus dessa forma, né? Essa aqui é uma trilogia e tem os Guardiões do Karma também, que fala sobre os Exus e os Guardiões do Karma. Esse aqui eu já li ele, né? Depois vou pegar para ler os Guardiões do Karma também. E eu vou ler aqui para vocês a sinopse do livro e vou comentar aqui sobre a história, né? O que eu achei também. E depois vou ler uma parte do livro aqui que eu achei muito, muito interessante, para vocês terem uma noção assim, sobre o que o livro traz. Isso aqui pela Maria Modesto Cravo, ela que trouxe essas palavras da sinopse. São nossas companheiras queridas, corajosas, sensíveis e profundamente comprometidas com o bem da humanidade. São propulsoras conscientes do sagrado feminino, da força, da sensibilidade e da ruptura de ilusões pelos caminhos da empatia e do amor. As pombagiras são as mães que amparam a orfandade e o abandono espirituais dos corações desgastados com a solidão, o medo e a mágoa. Adotam como filhos todos os que se sentem desamparados e desprotegidos diante das provas humanas, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Maria Modesto Cravo. E aqui nessa sinopse já diz bastante coisa, né, gente? Porque realmente elas são as mães assim, que secam as nossas lágrimas, né? Porque eu tenho vivido bastante isso aqui na casa, porque às vezes vem um extraterrestre e fala de uma forma, aí vem um Exu ou uma pombagira fala de outra forma, que é uma forma mais humana, mais terrena, né? Com um pouco mais de sensibilidade, vamos dizer assim. E eles... Claro que todas as entidades estão aqui para ajudar a gente, para instruir, mas eles realmente, os Exus, né, as pombagiras, elas conseguem realmente compreender a profundidade dos nossos medos, a profundidade dos nossos traumas, das nossas mágoas, né? Elas são realmente mães zelosas, assim, que estão ali com a gente o tempo inteiro, cuidando, direcionando, puxando a orelha também, né? Porque mãe puxa a orelha, pai puxa a orelha, só que em comparação aos extraterrestres, né? Eles compreendem bastante os nossos sentimentos aqui na Terra, porque eles estão aqui na Terra, né? Fazendo o trabalho deles na terceira dimensão, né? Na quarta dimensão, e eles, mais do que qualquer outros espíritos, eles compreendem profundamente, né, as nossas atitudes, o que a gente faz ou deixa de fazer, uma coisa que a gente faz errado. Eles se colocam no nosso lugar perfeitamente, sabendo que, dependendo da circunstância, eles também fariam, né, e compreendem aquela situação. O livro, ele traz uma das histórias, né, que acontece em dois terreiros, né? Um terreiro de um pai de santo muito complicado, né? Que está ali por causa de fama, de dinheiro, de status, e com isso, entrando nessa frequência,
ele acaba sendo usado por uma quiumba, que se passa por pombagira, que se dá o nome de Maria Padilha das Almas, quanto na realidade o nome dela no mundo espiritual é Cigana da Sedução, em que ela faz amarração para as pessoas, ela destrói casamentos, e aqui conta a história do Renato, né, que ele é um empresário e ele, em um momento, ele estava com uma funcionária nova e ele, só por bater o olho e desejar a funcionária, ele já é pego, assim, né, pela Cigana da Sedução, porque a menina também começou a entrar numa obsessão com um patrão, né, que é patrão dela, e por falta de conhecimento, por falta de instrução, por falta de um pouco de vergonha na cara também, amor próprio, né, ela vai até o terreiro desse pai de santo bem complicado para poder pedir amarração para esse patrão, mas assim, sem a menor noção do que estava fazendo. A mãe dela, desencarnada do outro lado, morrendo de vergonha do que ela estava fazendo. E aí junta o pai João com mais um Exu, né, que aqui é chamado de baixinho, mas ele trabalha na falange de Tranca-Rua, se não me engano, e para poder instruir a garota, né, junto com a mãe, para poder encaminhar a garota, porque ela estava assim num momento da vida dela onde ela estava muito desiludida, falando que as coisas para ela eram muito difíceis, que nada vinha fácil para ela, e ela estava indo nessa casa nesse pai de santo para querer as coisas mais fáceis, e acabava indo e se endividando, fazendo empréstimo com uma amiga para poder ficar pagando trabalho. E assim, igual eu falei no outro vídeo aqui para vocês, o quanto eu puder estar desmantelando o que esses pais e mães de santo vêm fazendo, falando que está incorporado em Exu fulano, Maria Padilha, sempre usando o nome dos Exus mesmo, que são da luz, para fazer coisas ruins, eu vou estar trazendo, gente, porque já deu mesmo das pessoas ficarem julgando os Exus e as pombagiras, sendo que não tem nem noção do trabalho que eles fazem aqui pra gente, sabe? Quando você tá chorando no seu quarto, é a pombagira que vai lá te acudir. Quando você tá em perigo na rua, é o Exu que tá lá te protegendo. Quando você vai num barzinho, numa festa, um ambiente pesadíssimo, onde só tem quiumba, são os Exus que estão lá te protegendo, os Exus e as pombagiras. Então, assim, a gente tem que dar graças a Deus por eles existirem. Não é ficar apontando o dedo, você é um bandista, você mexe com demônio, sendo que a maioria das pessoas não sabe nem o que está fazendo, nem o que está falando, não busca conhecer antes de falar. E eu digo por mim, porque antes de ser um bandista, antes de passar pelos meus processos espirituais, eu tinha medo da Umbanda. Por quê? Por tudo que as pessoas sempre falavam da Umbanda, que mexe com o espírito tá errado, que faz trabalho, tá fazendo coisa errada. E eu mesmo nunca fui procurar saber o que era. Até o momento em que eu fui impulsionada, empurrada, né, para ir, porque eu realmente senti que eu precisava conhecer. E depois que eu conheci, depois que você é picado pelo bichinho da Umbanda, você não quer mais sair. Você vai para visitar e na hora que você vê, você já está lá dentro, batendo no peito, gritando o que caboclo e recebendo pombagira. E você cria um amor, um laço com os guias que você já tem de muitas vidas, né? E eles estão ali para te proteger. E você vai se descobrindo, como o mundo espiritual é lindo. Mas também tem a parte triste, né? Que é a parte onde esses pais de santo, essas mães de santo, eles estão sempre querendo subir na vida, fazendo magia para as pessoas, sabe? Subir na vida, cobrando valores altíssimos, endividando as pessoas, para destruir a vida das pessoas. E o final dessas pessoas e desses espíritos
que fazem isso, gente, vocês acham que é como? Vocês acham que você vai ali num terreiro de baixa moral, vai ali pedir um emprego, não está na sua linha para você ter aquele emprego. Vamos parar para pensar, não está na sua linha para você ter aquele emprego. Mas você quer ele de qualquer jeito, independente do que aconteça com qualquer outra pessoa. Aí você vai e faz um trabalho para você ganhar esse emprego, você ganha esse emprego, mas você se esquece que para você ter aquele cargo, alguém vai ter que sair. E aí você já entra no karma de outra pessoa. E aí? Fora amarração, né? Que é tudo muito óbvio. Se a pessoa está casada, que nem aqui no livro, estava falando, Renato era casado, mas em algum momento ele desejou, por fraqueza, por ser homem, em um momento ele desejou a funcionária, que era uma menina nova, bonita. Ele desejou por um momento, mas ele era extremamente apaixonado pela mulher dele. Já estava casado há muito tempo. Só que foi um momento de desejo ali, em que foi ele entrar naquela frequência, a quiumba, né, que eu não vou chamar de pombagira, porque é uma quiumba, a quiumba foi e colocou um chip no chakra dele, no chakra frontal, para ele ficar repetidamente pensando na moça o tempo inteiro. E ele era um cara de bem, casado, um cara da luz, que fazia um trabalho social muito bonito. Ele tinha, se não me engano, um centro espírita, ele fazia parte de um centro espírita. E ele fazia um trabalho de muita luz, era um empresário que fazia um trabalho de muita luz. E ele sentia, ele com o mínimo de consciência dele, né, ele sentiu que tinha alguma coisa de errado. Ele sentiu que tinha alguma coisa de errada, só não sabia o que era. E ele foi conversar, ele foi totalmente sincero com a mulher dele. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Tem uma funcionária nova lá que eu tô achando muito estranho. Ela me mandou flores, ela tá muito no meu pé. Ela não sai da minha cabeça, tem alguma coisa errada. Ele foi desdobrado e os mentores falaram para ele, olha, você precisa encontrar a fulana de tal para você ir no terreiro dela, porque a funcionária nova está fazendo magia de amarração para você e você precisa sair disso. Isso em desdobramento. Quando ele voltou para o corpo, ele já voltou com as sensações. Nossa, eu preciso entrar em contato, eu preciso falar com o meu funcionário, para o meu funcionário falar com a fulana de tal, para eu ir no terreiro dela, porque eu estou sentindo essa vontade. E dali ele foi sentindo essa vontade, e ele sabia que tinha alguma coisa errada. Não sabia de magia, né? Porque ele, como é espírita, ele não tinha esse conhecimento, né? E aí ele, um dia, no centro espírita dele, incorpora numa médium do centro espírita uma Maria Navalha, dentro do centro espírita. E a Maria Navalha veio trazer informação de que alguns homens da casa estavam sendo amarrados por algumas mulheres e que eles precisavam se libertar disso. E ele se identificou, porque ela deu ali alguns, vamos colocar assim, alguns sintomas, né, de amarração, e ele se identificou e ele pediu ajuda. E aí pediu ajuda a Maria Navalha e depois pediu ajuda ao funcionário dele, que era um bandista, para levar ele no terreiro do funcionário da Mãe de Santo, que incorpora a Dona Maria Mulambo, que essa sim era uma pombagira de lei de verdade. Que a Dona Maria Mulambo, no centro espírita, era a Dona Elantra, que é a mentora da casa. E aí? Aí tem espírita que tem preconceito com bandista e um bandista que tem preconceito com o espírita. Sendo que os espíritas que trabalham na casa se mostram como Bezerra, como André Luiz, como Chico, aí chega no terreiro, vira um preto velho, uma pombagira, um caboclo, e aí? E aí fica aqui na terra brigando igual um bando de bobo, né? Por nada. Sendo que, independente do que as pessoas pensam, eles vão estar fazendo o trabalho deles, né? Aí, ele foi o único no centro espírita que acreditou na Maria Navalha. Os outros acharam que
o jeito que a Maria Navalha estava falando era igual de um obsessor, estavam repreendendo, falando que ela era para ela se retirar, que aquilo ali não estava certo, e ela rindo da cara deles, né? Porque muitos que querem ficar na pompa, na realidade, é pura hipocrisia, né? Enquanto na realidade, as pessoas que se mostram de verdade são as mais criticadas. O que é no caso dos Exus e das Pombagiras. Eles não escondem quem eles são. Na realidade, quando você incorpora um Exu, uma Pombagira, quando você está nessa frequência, ele vai botar tudo seu para fora. Tudo seu para fora. E aí, você acha que eles vão mentir o que eles são? Mas é claro que não. É óbvio que não. Então, Exu é verdade, Exu é movimento. E aí, querem ficar na pompa, né? Então, assim, a Maria Navalha não foi aceita no terreiro, mas o Renato aceitou ajuda e acabou indo no terreiro da Dona Maria Mulamo. E aí, conversando com ela, ele sentiu muito amor, né, por ela. A esposa dele também estava junto, sentiu, ela começou a explicar o que estava acontecendo, disse que a moça, a Vilma, né, aqui no livro, ela estava muito perdida, ela estava fazendo as coisas porque ela não sabia o que ela estava fazendo, por falta de conhecimento, por falta de instrução, achando que ia conseguir tudo através da magia, que ela estava completamente perdida e, de alguma forma, alimentando esses espíritos, né? E esses espíritos, no plano astral, eles são caçados mesmo, eles são criminosos. Eles são criminosos. Assim como pais e mães de santo que fazem esse tipo de magia, deveriam ser considerados aqui também, no mundo físico, criminosos. Mas aqui eles acham que vão sair impune, que podem fazer o que quiser, que não vai ter cadeia, não vai ter nada, mas, né, o mundo sempre dá voltas, né? E se não for cobrado aqui, o que às vezes é um pouco difícil, né, dependendo da quantidade de maldade que você faz, você vai ser cobrado do outro lado. No livro, conta que o Osório, né, que é o pai de santo da casa, ele fazia muita coisa ruim, muita magia ruim, e ele acabou fazendo uma magia para uns traficantes, né, que não deu certo, e os traficantes foram cobrar. Acabou deixando ele paralítico, né, ele não aguentou e se matou. Então, assim, qual é o final feliz que esse tipo de espírito, seja encarnado ou desencarnado, tem? Nenhum. Porque aqui também diz que os Exus foram atrás dessa cigana da sedução, né? Porque ela tinha comparsas e capangas que protegiam ela. E o Tranca-Ruas, né, que tem um nome de baixinho aqui, mas é na falange, ele era muito, muito esperto e ele conseguiu convencer os capangas dela a se entregar, né, entregar a ela, que eles seriam enviados para um lugar melhor, fora da frequência dela, para eles não serem atingidos, enfim. E eles acabaram conseguindo pegar ela e os capangas. E conta, assim, no final do livro, que ela meio que deu uma enlouquecida, né, no presídio do Hospital Esperança, que conta que ela ficou presa, porque o Hospital Esperança tem várias alas, tem a área do hospital, tem a ala dos presídios, e ela ficou presa no Hospital Esperança e deu uma enlouquecida, né, e acabou que o Osório simplesmente se matou por ter se consorciado com esse tipo de espírito. E aí? Será que realmente vale a pena? Aí muita gente vai falar, ai, mas isso é mitologia, ai, mas isso é mentira. Não, gente, não é mentira, não. Aqui, ó, psicografia. O que mais me irrita hoje em dia nas pessoas, que eu escuto muitas pessoas falarem assim, principalmente as pessoas assim mais fechadas, mais quadradonas, que elas falam assim, ai, ninguém sabe o que tem do outro lado.
Ai, quando a gente morrer, a gente não sabe. Não sabe porque não procura saber. Porque o que mais tem hoje em dia são livros que trazem a realidade do outro lado. Só que as pessoas estão tão alienadas, estão tão no automático, as pessoas hoje em dia não procuram ler nem o que, tipo assim, interessa realmente. Vão procurar saber o que vai ter depois do outro lado da vida? Elas não querem saber disso não querem saber de evoluir não querem saber de melhorar, elas querem saber do aqui, do agora, para eles o que vai movimentar na vida deles, que vai trazer benefícios materiais. Agora o espiritual, ninguém quer saber. Ninguém quer saber, mas a informação está aí, ó. Eu posso trazer livro, as meninas podem trazer, todo mundo aqui pode trazer livro, mas será que realmente vão acreditar? Porque todo mundo que lê aqui, a gente se conecta e a gente começa a ler e vem as imagens claras na nossa mente. E a gente sente que não tem como isso aqui ser mentira. Isso aqui é um dos, existem vários. Isso aqui é um dos livros que trazem a realidade. Ah, mas como que eu vou saber se é verdade? Sente. Ah, mas eu não estou sentindo. Está todo entupido. Vai meditar. Vai orar. Ah, mas eu não consigo. Faz de novo. Seja persistente, perseverante. Não é do dia para a noite que você vai ser um médium que vai sentir as coisas. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Aí, voltando aqui pro livro, o Renato ele vai atrás de ajuda, né, com a dona Maria Mulambo, e para ela tirar esse chip dele, ela faz como se fosse uma mini hipnose nele, onde ele volta numa vida dele, que ele estava rodeado de mulher e ele gostava muito daquilo. Aqui ele fala que parecia que ele estava gostando muito daquilo ali, e ele estava se sentindo mal por gostar daquilo ali, porque de alguma forma, aqui, né, na encarnação que ele estava agora, aquilo ali foi vencido, mas pela magia que a cigana mandou, pelo chip que ela colocou, né, para ele ficar pensando na mulher, em trair a mulher, enfim, aquilo foi ativado, aquela vida foi ativada, né, de promiscuidade, de várias mulheres, aquilo foi ativado. E aí foi algo que já foi vencido. Então, para ele se libertar disso, ela, vamos dizer assim, ela faz uma limpeza no chakra dele e faz como se fosse uma libertação para ele esquecer essa vida novamente, né? Porque é como se estivesse ativado essa vida, é como se tivesse ativado essa vida de uma forma inconsciente dentro dele. Ele não lembrava da vida, mas ele sentia, o que deixava mais fácil, ele mais suscetível à magia da cigana da sedução, né? Em que fala que ele realmente foi muito forte, né? Ele foi muito forte porque também ele tinha um mínimo de conhecimento espiritual para saber que aquilo ali não estava normal, né? Para vocês verem, gente, que em uma escorregadinha que a gente dá mental, é como se a gente se afundasse. Claro que a gente não vai ser perfeito nesse planeta, não tem como ser perfeito aqui, mas a gente tem que estar em busca da perfeição. A gente tem que estar tirando todas as nossas tendências más, todos os nossos traumas, né, que também de alguma forma baixam a nossa frequência. É fácil? Não é fácil. Mas se fosse fácil, não se chamava planeta Terra, né? E aqui no livro diz que sobre realmente qual a função, né, das pombagiras, conta essa história, mas diz realmente qual a função das pombagiras, que é a função de amar, gente, amar realmente sem olhar, porque por mais que as pessoas enxerguem como demônios, como capetas, elas são assim, as mães das mágoas mesmo, das dores. Elas trabalham assim nas questões mais difíceis do planeta Terra. Coisas como aborto, suicídio, dependência química, traumas muito profundos. São elas que trabalham nesses quesitos, né? Alcoolismo, todas essas tendências muito terrenas e pesadas
né? São elas que trabalham nisso, né? E se não fossem elas, eu não consigo nem imaginar como seria, porque grande parte da proteção que a gente tem vem deles, porque a gente só está se enfiando o tempo inteiro em buraco. O tempo inteiro a gente está se enfiando em buraco. Se não é um buraco mental, é um buraco físico. Então elas estão ali o tempo inteiro para poder dar um suporte, para poder trazer aquele aconchego, sabe? Várias vezes, até aqui na casa, eu entrava nos meus momentos de lembrar de traumas, de sensações assim que eu sabia que era completamente emocional, e eu chamava pelas pombagiras, sabe? Dona Quitéria, que cuida de mim, Dona Rosa Caveira, e eu chamava na hora, eu já sentia a presença delas, e elas me acudindo, trazendo aquela paz, né? Porque elas realmente entendem o que a gente passa. Então, quando você estiver num momento assim, que você não sabe o que fazer, claro que a gente tem sempre que recorrer a Deus, gente. Não é idolatrando nenhuma entidade, nem nada disso, mas é reconhecer o lugar de cada um, né? A gente pode sim estar sempre pensando em Deus, pedindo a Deus, mas não se esquecer dos nossos irmãos que estão nos ajudando, cada um no seu quadrado, né, vamos dizer assim, cada um fazendo o seu trabalho naquilo que eles foram destinados a fazer, né? Porque tem coisa que só Exu faz, tem coisa que só Preto Velho faz, tem coisa que só Caboclo faz, e vice-versa, né? Assim, tem coisa que o Preto Velho faz que não tem como, tem coisa que um Exu faz que não tem como um Preto Velho fazer, enfim. Aqui no livro trouxe uma informação que eu achei muito interessante trazer, que é a questão eles fizeram uma estatística, né? Onde a mágoa é o maior problema emocional do planeta, a depressão é o maior problema mental e a hipocrisia é o maior problema comportamental da humanidade. Então daí você tira bastante coisa, né? Você tira bastante coisa. O mundo do jeito que está hoje, realmente, só tem como refletir nessas 3 questões pesadíssimas. Claro que nós temos momentos de felicidade, sim, mas o mundo está tão pesado que a gente sente que o mundo é um lugar muito triste, muito depressivo, que magoa a gente, que machuca a gente. Por quê? Pela falta de vontade das pessoas em querer melhorar. Eu venho vendo vários vídeos onde, principalmente briga de trânsito, né, que é o mais comum, onde a pessoa esbarrou no caminhão, ou o caminhão esbarrou no carro e o cara saiu do carro, pegou uma marreta e quebrou o vidro do caminhão. O outro bateu também no carro, aí com isso o cara saiu do carro, passou em cima da perna do outro, sabe? Então assim, são coisas que são totalmente evitáveis se as pessoas parassem para refletir sobre o amor ao próximo. Porque todo mundo gosta de ir na igreja, né? Em igreja católica, igreja evangélica, mas pregar realmente, não só pregar, mas fazer realmente o que Jesus pedia, ninguém faz. Nós estamos num momento do planeta onde o planeta está completamente denso e mau e pesado, e as pessoas vivem como se tivesse tudo normal. Pleno apocalipse e as pessoas vivendo como se o mundo estivesse normal. Claro que essas pessoas estão no automático, estão na Matrix e tudo, e a gente que está acordado, nós somos responsáveis, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsável a gente é. Então, nós somos responsáveis sim. Se você está desperto e mesmo assim faz uma magia negra para o seu irmão, você não entendeu nada. Você está desperto para as trevas. Você não entendeu o propósito de despertar e melhorar. De despertar e saber que vários espíritos aqui estão tendo a última oportunidade. E se você tende a ir para o lado negativo, talvez seja a sua última encarnação aqui sim. E você está escolhendo sair daqui. Quem está desperto tem mais responsabilidade. Meus guias falavam isso comigo direto.
direto no início do despertar, porque isso também era um freio para minhas tendências. Quais tendências? De ir em festa, de ser agressiva, de perder paciência com as pessoas, porque eu era muito assim. A pessoa ficava falando demais na minha cabeça, eu já perdia a paciência logo, já mandava a pessoa para aquele lugar, não tinha paciência. Era agressiva sim, entende? Gostava muito de festa, de balada. E depois aí eu fui entendendo que isso não me fazia bem. Reclamava muito, como eu reclamava. Já acordava reclamando. E aí tudo eu reclamava. Tinha gente que não ficava perto de mim, porque a pessoa fala, nossa, você só reclama, não tem como ficar perto de você. E isso só ia fazendo mal pra mim. E, consequentemente, as pessoas em volta, né? Porque ninguém merece uma pessoa negativa. O tempo inteiro do lado, reclamando de alguma coisa. E aí, os meus guias sempre falavam comigo, você está desperta, você tem mais responsabilidade, então você tem que melhorar. Você tem que melhorar. É fácil? Não. Mas conforme o tempo vai passando, você vai vendo que aquilo ali é muito pequeno em relação a tudo que você tem ainda que melhorar, né? Porque o primeiro ano do despertar a gente vai tirando o grosso, e aí nós somos feitos de camadas, né? E são camadas infinitas. Então, enquanto a gente estiver aqui no planeta Terra, o que é negativo sempre vai aparecer para você ir moldando até o final da encarnação. Até o final da encarnação. E se você não conseguir vencer isso aqui, saiba que numa próxima vida você vai ter que voltar e passar por tudo de novo para poder vencer aquilo ali que você não venceu. Tudo de novo assim, né? De formas diferentes, mas ao mesmo tempo da mesma forma, né? Então, assim, gente, vamos estudar, sabe? Porque o que eu li aqui no livro, pela falta de conhecimento, a moça conversando com o bandista, né, do livro, falando que não sabia, que isso era errado, que interferir, que querer alguém para ela, que isso estava errado. Como que você vai querer alguém para você se a pessoa está casada? Sabe? Mesmo assim, mesmo que a pessoa não esteja casada, você não tem, tipo assim, amor próprio suficiente para ficar sozinha? Ou confiança suficiente para conseguir encontrar alguém, conseguir uma pessoa sem ter que fazer magia? Você se odeia tanto a esse ponto? Porque isso é migalha. Para mim é migalha. Você ter que destruir um casamento ou uma vida, porque a vida da pessoa também fica um lixo, né? Por um capricho do seu ego. Será que realmente isso vale a pena? E aqui depois fala no livro que não deu certo. Ela, como estava consorciada com esses espíritos, ela não conseguiu o que ela queria, porque o rapaz se libertou, né? Fez a limpeza da amarração, desfez a amarração com a Maria Mulambo. E ela começou a ficar muito triste, muito chateada, foi baixando a vibração, onde ela começou a ficar doente, teve que faltar o trabalho, porque ela não conseguia sair da cama, por causa dos pensamentos, da toxicidade dos pensamentos dela, que ela foi entrando naquele looping negativo e não saía daquilo. Enquanto isso, do outro lado, os espíritos querendo ajudar ela, né? A mãe dela já desencarnada, vendo aquela situação, vendo a filha dela passar por aquela situação, querendo ajudar, e ela se enfiando mais e mais ainda na lama, querendo fazer uma outra magia, porque ela achou que a magia da amarração não tinha dado certo. Então ela queria fazer mais. Então, assim, você vê que a pessoa é totalmente infantil nessa questão, né, de bater o pé e eu quero, e é meu, e eu quero para ontem, sem pensar nas consequências, né? Sem pensar o que é que isso vai trazer para a vida dela. E aqui também fala que essa amiga, que ela pegou o dinheiro emprestado, né, para poder, que ela foi fazendo dívida para poder fazer magia. Cara, isso é muita burrice. É muita burrice você querer destruir a sua vida, a vida da pessoa, e ainda se endividar por causa disso.
enfim. Essa amiga, onde ela começou a pegar dinheiro, né, com essa menina, ela falava tranquilamente. Eu fiz muita amarração sim, teve uma amarração que eu fiz, onde eu separei um casal e no final das contas deu errado, porque eu fiquei com ele um tempo, só que ele começou a me bater. E aí? E aí? Entendam uma coisa, Exu de verdade não vai dar as coisas de mão beijada para você. Exu de verdade vai chegar, vai mostrar o lixo de pessoa que você é para você melhorar. É isso que eles fazem. Eles vão te dar um caminho. Eles vão te dar um caminho, mas você vai ter que batalhar aquele caminho inteiro para você ter o seu merecimento lá na frente. Eles não vão... que o Exu do lodo fez isso pra mim, minha vida tá próspera. Uma coisa é você ter merecimento para ter uma vida próspera. É você ter a energia de prosperidade, você buscar por isso. A energia da gratidão, ela em si, ela já traz a prosperidade para você. A partir do momento que você é grato, independente do que você tenha ou deixe de ter, a partir do momento que você exala gratidão, o universo te devolve. Nem te devolve, ele te dá coisas que você nem achava que você merecia. Ele começa a te dar, só por você ser grato. E dentro da gratidão tem muita prosperidade. Muita prosperidade. E o Exu vai lá e vê o que é que você realmente precisa. Não o que você quer, é o que você precisa. Se você entrar num terreiro, falar, olha, eu quero separar fulano, olha, eu quero aquele cargo que o meu amigo tá, ou qualquer coisa, eu quero um carro, e ele fala, eu vou te dar, sai correndo. Sai correndo desse terreiro, que esse terreiro não presta. Mas como que você fala assim? Você não conhece, o pai de santo é muito gente boa, a mãe de santo é muito legal, eles me tratam super bem. Não prestam. É um terreiro que não presta. E outra, se é mãe e pai de santo e ainda deixa médium e espírito que esteja com o médium permanecer nessa frequência, fazendo isso, são piores ainda. Que permitem essa palhaçada dentro do terreiro, porque isso para mim é uma palhaçada, para destruir a vida das pessoas. Então, assim, não vale a pena para quem faz, o espírito que está fazendo, o médium que está fazendo e a pessoa que está pedindo. Lá na frente vão ser cobrados de alguma forma, em vida ou na morte. E não vale a pena. Não vale a pena, gente. Não vale a pena mesmo. É muito doído as coisas que acontecem no planeta, é sofrido as coisas que você tem que batalhar para ter. É sim, mas é muito mais honesto. É muito mais limpo. Você pode deitar com a sua cabeça tranquila no travesseiro, sabendo que você não destruiu a vida de ninguém. Sabendo que você não foi pivô da separação de ninguém. E que na realidade, muito Exu aqui fala que Exu, ele pode sim fazer aquela magia para você, mas ele sabe que você pode ter coisa muito melhor. Aí você entra numa magia dessa, entra num karma desse, e aquela coisa melhor que estava te esperando lá na frente, você deixa passar. Você deixa passar simplesmente por um capricho do seu ego. Em que você não consegue esperar, você não consegue se amar ao ponto de simplesmente deixar as coisas acontecerem. E ter merecimento para aquilo. Né? Não ficar odiando a sua vida porque você não tem um marido, odiando a sua vida porque você não tem um emprego. Enquanto você tiver esse pensamento, a sua vida vai ser uma merda mesmo. Vai ser horrível. Só de estar aqui você tinha que estar agradecendo. Mas eu só como pão e água. Tem que estar agradecendo, porque é uma oportunidade de Deus para você estar aqui para melhorar. Porque se tivesse no inferno ia estar sendo muito pior. Deus te deu a oportunidade de estar na terra, independente da sua circunstância, para você melhorar o que tem que melhorar. Não é para ficar fugindo
das coisas que você tem que melhorar, não. Tá sempre na zona de conforto. Não é, não. Existe planeta onde eles não têm mais tendências ruins, tendências negativas que eles têm que superar, não. E lá eles vivem super bem, super tranquilo, não existe dor, não existe tristeza, não existe mágoa, não existe violência. É isso que as pessoas têm que almejar. É isso que as pessoas têm que almejar. Não é um carro, uma casa, dinheiro, a beça, não é isso. As pessoas têm que estar aqui na Terra pensando em melhorar para ir para um planeta melhor. Para ir para um planeta melhor. Não uma colônia também não. É para ir para um planeta melhor. Se você estiver apto para ir aqui, ó, pode ser o planeta aqui do Sistema Solar mesmo, para ir para Júpiter. Já está ótimo. Claro, você tem que melhorar muito, hein? Mas, nossa senhora, tem que melhorar muito para estar em Júpiter. Ou Marte. Tem que melhorar muito. Tem que enxergar grande, gente. Tem que enxergar grande. Para de olhar para o telefone. Olha para o céu um pouco. Olha para a sua vida. Olha para você. Internamente. O que é que está faltando você melhorar? O que é que está faltando na sua vida para você ser uma pessoa melhor? Porque às vezes você até é uma pessoa boa, mas às vezes você deixa de sei lá, de se relacionar com alguém, sendo que uma pessoa pode entrar na sua vida para te melhorar mais ainda, para colocar ainda mais os seus podres para fora, para você enxergar que você tem mais coisa para melhorar ainda. E estando aqui no planeta não adianta, são camadas eternas. E aqui vai ser dolorido. Não adianta. Então não fujam disso. Se tá difícil, pode piorar. Porque se você não passar por isso agora, você vai ter que passar de alguma forma. Você vai ter que passar, não adianta fugir, seja em vida ou seja na morte, você vai ter que passar. Todo mundo vem com uma programação. Se você não cumpre o que você fez naquela programação, quando você chegar lá do outro lado, sua consciência vai te cobrar de uma forma, sabe, de uma forma tão forte, que o arrependimento vai bater tão forte, em que você vai parar, vai estar tão desesperado que você vai parar para pensar, realmente eu deveria ter passado pelaquela dor, para não estar passando por isso aqui agora. E aí, essas pessoas que fazem esse tipo de magia, que se consociam com esses espíritos, ao invés de estar aqui na Terra, queimando karma, se melhorando, estão adquirindo mais e mais e mais karmas. E aí imagina, você vai para um terreiro desse. Ah, é 5 mil o trabalho. Tá, o trabalho vai para o bolso do médium. O médium, de alguma forma, tem que sustentar a casa. Então, de alguma forma, indiretamente, você está sustentando aquela casa que está fazendo magia para outras pessoas. E aí? Olha o bolo que você está se enfiando. Será que realmente vale a pena? Por que você não vai orar, vai meditar, não vai manifestar as virtudes do espírito, ao invés de caçar o caminho mais rápido? Porque tudo que vem fácil, vai fácil, gente. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então tenham isso em mente. Sempre, tatuado. Tudo que vem fácil, vai fácil. Sem dor não tem ganho. Sem dor não tem ganho. Então compreendam isso de uma vez por todas. Passem pelo que tem que passar, independente da dor que seja. Se está doendo, é porque está certo. Se não estiver doendo, se está confortável demais, está errado. Principalmente no momento que a gente está passando agora. Então não tentem ir pelo caminho mais fácil, mais rápido. Porque você só vai se arrasar. A porta do inferno é larga, 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 muito fácil. Mas a porta do céu é estreitinha. E é difícil chegar lá. Tá? Eu vou ler aqui uma parte do livro que eu achei muito importante trazer
Até para vocês ficarem curiosos também, para vocês poderem comprar o livro, tá? Aqui tá assim, ó, já no finalzinho do livro, né, depois da história toda, aí fizeram uma entrevista com a Dona Maria Mulambo. Entrevista sobre magia de amarração no amor com a pombagira Maria Mulambo. Aí a pergunta é, Dona Maria Mulambo, existe mesmo magia de amarração para trazer o amor de volta? Claro que existe utilização das energias da magia para esse fim. Deus criou o universo com pulsões de energia que são a base de todas as transmutações. O mago com juízo e percepção acentuada do bem coletivo e do equilíbrio das forças não aplica as pulsões de energia para este fim. O mesmo não posso dizer de quem busca esse caminho para interesses próprios. Quem precisa desses recursos para conquistar alguém precisa também de psicólogo para pôr juízo no lugar e descobrir o que estragou tanto dentro de si mesmo para afastar as pessoas do seu caminho. Quem busca amarração tem de tudo no coração, menos amor. Tem tormenta sexual, carência afetiva, pavor de ficar só, baixa autoestima, interesses materiais, indolência em buscar suas conquistas e outros quadros enfermiços que beiram a revolta e a frustração. Tudo isso, em vez de trazer alguém para o amor, traz pessoas na mesma frequência vibratória, pessoas atormentadas e vazias, que foi a questão da moça que fez a magia negra, né, para separar um casal, e no final das contas, né, o cara bateu nela. Tem muita gente fazendo amarração no amor sem reconhecer o que ela própria faz para afastar os portadores da legítima energia do amor. São pessoas carregadas de mau humor, exigentes, controladoras, individualistas, péssimas companhias até para si mesmas e profundamente desequilibradas e irritantes. Aquela pessoa que diz, fizer alguma coisa contra mim, só pode, não dá certo o meu casamento, no meu trabalho e na minha vida, em verdade, dá uma declaração de incompetência pessoal ou no abatimento diante alguma prova. É mais fácil encontrar causas do lado de fora, acusar a sorte, dizer que foi macumba dos inimigos. Poucos têm a coragem de assumir a sua incapacidade de gerir com sabedoria a sua existência. Assumir que fez más escolhas na vida é muito desafiador. Claro, porque todo mundo acha que tem que ser perfeito, né? E na realidade não é assim, a gente tem que estar em busca da perfeição. Magia existe e quando mal utilizada é de amargar. Mas a incompetência é de matar também. Magia ruim só paga em quem consente com as forças contrárias. Quem fez por onde merecer experimentar o que seus inimigos desejam. Os magos do mundo espiritual têm nos ensinado que esse tipo de magia é uma força de oposição, cujo único objetivo é nos levar a reconhecer nossas vulnerabilidades, um espelho de nossas fraquezas. Se ela acontecer, é um sintoma de que não estamos curando nossas doenças morais. É um atestado de que não estamos nos comportando bem diante das leis universais e da consciência íntima. É um indício de que temos muito a rever na conduta amorosa e nos relacionamentos de uma maneira geral. A pergunta: como funciona esse mecanismo da magia? O ponto mais essencial de uma magia está na natureza da intenção e dos sentimentos que o agente, quem faz a magia, direciona para o alvo, quem a recebe. Os elementos utilizados na execução da magia, tais como ferramentas, oferendas, ritos, etc., apenas servem como polarizadores magnéticos que direcionam para o alvo as intenções desejadas, tornando-se condensadores que armazenam energias. Eles sozinhos não fazem a magia, conquanto agreguem e distribuam fontes energéticas que podem ser usadas pelos desencarnados que atendem aos pedidos realizados nos ritos. Nesse sentido, e tomando por base a intenção e os sentimentos, os relacionamentos humanos estão carregados de energia da inveja, mágoa, culpa, raiva, tristeza e medo, e outras emoções experimentadas na convivência com os outros, que são como elos energéticos que unem pessoas e constroem correntes invisíveis, os elementos mais poderosos na magia mal direcionada. Vivemos em teias energéticas que se assemelham a um lote residencial, entre aspas, onde está erguida nossa casa astral.
Pense em todas as pessoas com quem você convive ou conviveu. Aquelas de que você gosta ou detesta, aquelas que já partiram ou outras tantas. Assim, você terá uma ideia de como é seu lote astral e quantas e quais energias estão rolando. Não é preciso sacrificar animais ou elaborar um ritualismo complexo para fazer o mal e nem fazer juras e promessas para magos do além. Tem pessoas que residem na sua teia que nunca procuraram por magia, mas que lhe fazem muito mal. Ou então é você que pode estar com seus pensamentos e sentimentos provocando mal aos outros. É o que a gente sempre fala aqui. Pensamento e sentimento é uma bomba de magia. Não precisa ir para o terreiro. Se você pensar mal de mim e sentir algo ruim por mim, você já está mandando magia. Depende da sua intenção. Depende como se pode dizer? Do quanto você me odeia, né? E do que é que você pensa de mim. Aí você vai estar me bombardeando de amor ou de ódio, porque também tem a magia do bem, né? A magia, quando empregada para interferir na vida alheia, é coisa de criança. Fantasia de meninos metidos a super-heróis poderosos da parte de quem faz e de gente fraca da parte de quem pede. É como macumba é algo que existe mesmo. E como macumba é algo que existe mesmo. O mundo se torna um pouco mais infeliz por conta dessa insanidade. Ninguém quer fazer macumba para o outro ser feliz, né? Para o outro ter felicidade na vida, né? Para o outro ser feliz com alguém. É sempre para destruir, né? Ninguém quer fazer uma boa cumba. Isso. Ninguém quer fazer uma boa cumba, só macumba. Pergunta. Quem pratica magia de amarração é alguém que carrega o mal? Existem pessoas assim, maldosas, carregadas de ódio e infelicidade, que não medem nenhuma consequência. Mas quem faz isso são pessoas frustradas. Quem deseja passar a impressão de poderosas são pessoas que não aceitam a vida como ela é. São mais revoltadas que maldosas, imaturas do que interesseiras. O traço essencial do amor é a escolha profunda da alma que deseja estar com alguém e cuidar dele, sendo amado na mesma proporção. Magia é uma intervenção no sentimento, é forçar um acontecimento. Se alguém não quer amar alguém por livre e espontânea decisão, magia é o caminho mais infeliz. Mas eu entendo, tem muita criança mimada com 50 anos ou mais que prefere ter alguém a ser amada. Ter alguém ao invés de ser amada. Então entendam a diferença entre você estar com alguém e realmente ser amada. Pura carência, né? Isso faz parte da experiência que une amor e dor. Muita decepção no caminho é o que espera. Claro, gente, como que tem... Qual o sentido? Aonde que está o sentido de que você vai forçar alguma coisa a alguém e você quer receber algo justo e pleno? Não existe isso. Não existe isso. Nada forçado é algo bom. Nada forçado é algo bom. 4. Quarta pergunta. Pombagira fazem amarração de amor? Prestem atenção, hein? As pombagiras verdadeiras educam para conquistar o amor possível, o amor merecido e não comprado. Elas educam as pessoas para serem adultos e entenderem que a vida não é um jogo de inteligência. A vida é constituída de frequências que abrem ou fecham os caminhos. As pombagiras ampliam a visão do que fecha e do que abre os caminhos para as relações humanas ricas de amor. As legítimas pombagiras são um espelho cuja função é mostrar aos que buscam que eles próprios são os maiores obstáculos ao amor, com seus interesses ilusórios, com a sua preguiça em lutar por suas metas, com a sua estima arruinada, com o seu costume de não reconhecer como eles mesmos afastam as pessoas de suas próprias vidas. Então é a questão da frequência que eu falei aqui, né? Se você está o tempo inteiro reclamando que sua vida é uma merda, que você não consegue ninguém, que você é isso, que você é aquilo, se inferiorizando o tempo inteiro, quem está fechando seus caminhos é você, não é espírito nenhum. Você só está chamando mais espírito para terminar de obstruir seu caminho. É só isso. 5. Magia separa casais? A magia não separa casais. O que separa casais
é falta de respeito, a falta de carinho, a falta de amor. A magia é apenas um sopro naquilo que já está inclinado a cair. Realmente, e nesse livro aqui, fala sobre a relação do Renato com a mulher dele, né? Que mesmo ele, num momento ali onde ele foi amarrado, ele tinha uma moral elevada e ele não separou da esposa. Ele estava firme e forte com a esposa. Então, por mais que você tente separar alguém, se eles nasceram para ficar juntos e eles se amam de verdade, com amor, com carinho, com dedicação, ele pode até ficar um pouco perturbado, mas se ele tiver um bom coração, os mentores vão intuir a ir a algum lugar para poder ser retirada essa magia, entende? Mas se acabar a relação, é igual eu tô falando aqui, a magia é apenas um sopro naquilo que já está inclinado a cair. Então, assim, depende muito da moral da pessoa, né? Ela é só um ingrediente a mais que perturba e piora o quadro dos conflitos que já existem entre os cônjuges. Então, assim, se seu relacionamento tá ruim, se você for amarrado, meu filho, vai ficar pior ainda. Se você não tiver amor, claro. E sobre quem faz a magia para separar casais? Qual é a situação espiritual? São pessoas com visão grosseira da vida, que se entorpecem com o conhecimento que possuem da manipulação das forças da natureza. Atolaram-se nas armadilhas secretas e ilusórias do ego. Estão atraindo para sua própria existência um futuro repleto de dor, por interferir negativamente na lei kármica. O tempo vai lhes mostrar o preço de tudo isso. Muitos deles já estão com a vida desenhada para que a lei do retorno se cumpra, na proporção daquilo que desejam ou fazem aos outros. 7ª pergunta. Como fazer um pedido às pombagiras para o amor legítimo? Não há fórmula. Vou deixar uma sugestão para exercitar a conexão conosco. Segue isso. Pombagiras do bem, eu me dirijo a vocês para pedir e louvar. Eu tenho esperança no amor. Caso haja algo interferindo na minha vida amorosa ou em minha procura por um relacionamento maduro, peço em nome da justiça e da lei de merecimento que intercedam a meu favor, removendo qualquer obstáculo. Se o obstáculo for interno, eu rogo que me auxilie a entender como resolver as minhas próprias limitações. Quero ser alguém que mereça esse grande amor que procuro. Se o obstáculo for externo, eu suplico que amplie a minha percepção para remover qualquer pedra do meu caminho. Que aquilo que for do meu merecimento se manifeste, o que for da minha necessidade aconteça. Acima da minha vontade, que haja leis sábias que conspirem para o meu bem, afastando-me ou auxiliando-me a superar o desespero, a revolta, a carência e a frustração. Eu confio a vocês o meu pedido pela presença do amor em minha vida. Um amor que me nutra, agregue e seja bom para a minha caminhada espiritual, material e emocional. Então vocês veem aqui que nessa, vamos colocar assim, uma oração, né, para as pombagiras, em momento algum a oração é pedindo algo fácil, né? É pedindo para externar aquilo que a pessoa não consegue ver, seja interna ou externamente, para que os caminhos sejam abertos, gente. Para poder caminhar e lá na frente encontrar um amor, né? O que mais pode travar a vida amorosa de alguém? 2 causas principais se apresentam. Sexo em desalinho, a fim de relacionamentos tóxicos ou não. Sexo em desalinho e fim de relacionamentos, tóxicos ou não, mal curados. O sexo em desalinho pode comparecer na vida das pessoas com profundos conflitos devido à indefinição de seu gênero, naquelas que adulteram e causam mágoas profundas com suas traições, nos sensualistas presos a modelos de beleza e ilusões do ego, nos abstinentes que não conseguem se melhorar e se agarrar às profundas censuras internas, nos viciados em prazer sem qualquer cunho ético, enfim, em qualquer tipo de conduta infeliz com o uso da sexualidade, que reduz a frequência vibratória, a condição de imã de atração por perturbações e dores. Por sua vez, os términos de relacionamento mal resolvidos internamente impedem o avanço da maturidade emocional, mantendo a pessoa em dores relativas ao passado, emitindo uma frequência de carência e mágoa que resulta em uma energia que afasta o amor da convivência e cria climas para rejeição. Pergunta: haveria como identificar uma pessoa que tenha sido alvo de magia nos relacionamentos amorosos?
prestem atenção nisso aqui, porque se você está com algum desses sintomas aqui, você está amarrado, viu? Seguem algumas dicas de prováveis comportamentos indicadores, mas que ainda assim necessitam de uma criteriosa avaliação para afirmar que sejam fruto de magia. Quando a pessoa toma a atitude de se sacrificar financeiramente pela pessoa amada, quando a pessoa coloca toda a sua vida naquele relacionamento, esquecendo deveres e obrigações pessoais, quando a pessoa quebra com todas as suas regras pessoais de conduta sexual, afetiva e moral para agradar o outro, quando ela tem um pensamento fixo na pessoa amada 24 horas por dia, quando você não tem nenhum discernimento entre o que vale ou não a pena manter em sua vida, quando você sofre e se desequilibra quando a pessoa amada não lhe é recíproca. Toda vulnerabilidade que coloca em risco o seu equilíbrio pessoal é a porta pela qual qualquer negatividade que pode piorar e destruir um relacionamento. Gente, o negócio é tenso. E aqui eu vou trazer também mais 30 ensinamentos da Pombagira Maria Mulambo, que eu achei muito interessante trazer essas partes para vocês, para deixarem vocês curiosos também, principalmente para vocês comprarem o livro. O ensinamento, primeiro ensinamento. Sobre essa versão social, é muito difundida de que os homens machistas são portadores de doenças do preconceito, nós, as mulheres lúcidas do astral, enxergamos algo muito mais grave e enfermiço, que é a falta da educação masculina para adquirir comportamentos adultos e maduros. A rigor, os machistas, antes de tudo, são insensíveis, egoístas e mimados. São adultos que não cresceram emocionalmente, não só em relação às mulheres, mas em vários setores da vida. No mundo espiritual, desenvolvi a habilidade de escutar o som das lágrimas de uma mãe que chora a perda de um filho, esteja ela em qualquer lugar que for desse planeta. 3. Quanto mais você aprende a vibrar espontaneamente com a felicidade alheia, mais se enriquece de bênçãos e oportunidades na vida. 4. A falange das pombagiras é uma hierarquia no mundo astral, cuja missão é educar o ser humano para transformar a sedução em sensibilidade, o desejo em sensualidade vitalizadora e a sexualidade em expressão do amor genuíno. 5. Maria, a Mãe Santíssima, decretou que olhássemos por todas as mães do mundo com especial carinho. E hoje somos a hierarquia que mais atende dores no caso de aborto, suicídio, traições dolorosas, mágoas profundas, filhos com dependência química e todas as tragédias emocionais que envolvem a família no planeta. Nossa tarefa é secar lágrimas e fortalecer corações feridos. Aqui eu vou parar rapidinho, porque agora eu vou falar uma coisa que todo mundo vai falar: ih, Vitória enlouqueceu. É maluquice. Existem pombagiras nazarenas que estão amando de Maria de Nazaré lá no inferno e aqui também, para ajudar as abortistas, para ajudar os suicidas e aquelas pessoas também que não chega a ser suicida e nem depressiva, mas tem uma baixa vontade de viver, faz as coisas sem ânimo. Elas elas são especializadas em reativar, né, o instinto assim, de sobrevivência nessas pessoas, através da magnetização, chakras, passes, enfim. Existem pombagiras nazarenas. E aí, será que eu estou pirando? Será realmente que Maria de Nazaré é intocável, que, né, ela não vai estar ajudando e nem colocando, né, outras em nome dela para poder ajudar outras pessoas? Realmente? Será? 6. A egrégora das pombagiras aqui no astral é a hierarquia que mais acesso tem a servidores direta de Jesus, sob a coordenação de Maria, mãe de Nosso Senhor. Agora, pirei de verdade, né? O livro também tá piradão, né? Nós, as pombagiras, 7. Nós, as pombagiras, trabalhamos para que o ser humano explore com mais sabedoria a riqueza da sua alma feminina, do seu traço de sensibilidade e empatia, para que a humanidade compreenda por meio de atitudes que um mundo melhor só será construído com homens e mulheres mais amáveis e tocado pela amorosidade. 8.
A humanidade ainda precisa da justiça para aplainar os caminhos. Entretanto, só o amor será capaz de criar um planeta melhor. Porque para amar, teremos que curar nossos sentimentos, passar por uma profunda transformação de conduta sob o clarão da ética do bem e da cidadania comportamental. 9. Não existirá um mundo melhor sem sentimentos melhores. 10. A justiça é fundamental e precisa ser aplicada. Mas o planeta não vai melhorar somente para prender corruptos e maldosos. O mundo vai melhorar quando você pensar no seu vizinho com bondade e tirar o seu salto alto quando chegar em casa de madrugada para não incomodá-lo. Só haverá melhores políticos, melhores educadores, melhores jovens, melhores empresários, melhores religiosos, quando a bondade, o perdão, a empatia e o amor estiverem na base da educação moderna. Quando a matéria principal de uma escola for convivência com amorosidade e respeito pelo outro. 11. Eis a cura para quem realmente quer levar a sério a sua própria felicidade. Identificar, fazer contato e transformar suas vulnerabilidades. Cada ponto fraco de sua personalidade é um mapa para se apossar de um potencial adormecido. 12. Seu cargo e seu conhecimento religioso não definem nada a seu respeito. Seu cargo e seu conhecimento religioso não definem nada não definem nada a seu respeito. Seu caráter, sua bondade e sua forma amorosa de viver e conviver, isso sim faz toda a diferença. Títulos religiosos e bagagem de cultura espiritual são só úteis para que você use com mais habilidade e consciência as suas forças e talento em favor do bem e da paz. Então é aquilo, né? Se você tem conhecimento, você tem mais responsabilidade. A religião, 13. A religião é o caminho e não a meta. A meta é o amor, e só com o amor você pode ter uma vida em paz, dormir e descansar, ter bons amigos, saber como lidar com suas dores, aprender a se defender da maldade alheia, acordar com planos para viver, usufruir de liberdade para escolher o melhor, enfim, ter sossego interior. Não se equivoque com bandeiras e rótulos, isso é coisa de ego. E o ego é a rota de fuga para velhas e falidas experiências da alma. 14. Quando você aprende como fechar o chakra solar, que é o chakra do plexo, todo olho gordo e energia tóxica que vem de outra pessoa bate na tela búdica ou membrana energética de imunidade astral e aquela força infeliz volta à sua origem. O chakra solar é o fulcro de energias mais influente em assuntos de magia e defesa pessoal. É como o nariz da alma, por onde se respira o que está nos ambientes e nas pessoas, ou também se espelhe toda a força de contaminação que o atingiu. Então, muitas pessoas elas têm o hábito de fechar, né, o plexo solar, tapar o umbigo, mas não adianta, gente. Isso aí você tem que fazer com a sua mente, né? Imaginar, mentalizar, primeiro, principalmente quando você acorda, né, que você está limpa, limpeza nos chakras, equilíbrio, e você fechar com a sua mente. É um treino mental mesmo, fechar com a sua mente o seu plexo solar. Não adianta você só colocar um esparadrapo ali, sendo que vai continuar aberto, do mesmo jeito, entende? Então é um trabalho mental, sim. 15. Quando se diz, esse ambiente ou essa pessoa estão carregados, o problema não está nisso. O problema existirá se o nosso campo energético estiver com fissuras, reagentes químicos e energéticos que atuam como catalisadores que favorecem a intromissão parasitárias com efeitos danosos à saúde. Quem ama e quer manter uniões de valor... 16. Quem ama e quer manter uniões de valor com substância moral, zela pela conduta leal e pela riqueza de amorosidade. Essa, sim, é a fonte mais poderosa contra o olho gordo e contra as energias viciadas espalhadas pelas pessoas infelizes que não souberam como edificar um relacionamento sólido e gratificante. 17. Encontrar um amor de forma espontânea já está complicado nesses tempos de transição planetária. Imagina o que se pode arrumar com um amor amarrado por magia, realmente. A carência afetiva transforma adultos em crianças imaturas emocionalmente.
Amor é algo valioso demais para ser arranjado ou encomendado, mas tem gente que gosta de encrenca, prefere isso ao ficar sozinho. São enfermos a caminho de mais frustração e dor na vida. 18. Quem não desenvolveu seu amor próprio ainda não está na vibração do merecimento para ter um relacionamento de amor verdadeiro. 19. As verdadeiras pombagiras são portadoras da força feminina, guardiãs do sagrado feminino nos homens e nas mulheres. Essa energia é uma das 7 vibrações que vão edificar o mundo de regeneração no planeta. 20. Exu é justiça e karma em ação. Pombagira é amor e empoderamento interior. Exu é para fora, Pombagira é para dentro. 21. A Terra não será um lugar melhor para se viver sem que os homens e as mulheres se apoderem da força do sagrado feminino. Com essa força, homens são mais amáveis e mulheres assumem a bondade que educa e liberta. 22. Não confunda mulheres exibicionistas, fruto de frustração psicológica, com as pombagiras. Nós, as moças das encruzilhadas astrais, somos muito bem resolvidas. 23. Sim, as pombagiras amam brincos e anéis, beleza e roupas lindas. Estética pertinente a mulheres bem resolvidas e de amor próprio. Não aceitamos favores por conta disso. Tanto quem dá, como quem aceita essa troca. Como quem aceita essa troca, adoeceu na vaidade e não sabe. 24. Uma pombagira verdadeira dá a maior atenção e tem o maior respeito por qualquer pedido nos assuntos do coração. Pode pedir o que você quiser. No entanto, não atendemos caprichos pessoais que refletem a loucura da carência e da imaturidade emocional em muitas solicitações. Nossa missão como educadoras do feminino humano é abrir os olhos de quem confia em nós para os perigos de usar a magia nos temas do coração. Pombagira que se preza tem 3 traços essenciais para essa postura. Tem acesso à ficha kármica de cada pessoa. B. Sabe como pensam as crianças de 13 a 90 anos que adoram doces ilusões. C. Não somos agência ou balcão de relacionamentos, nem escravas de dinheiro. Isso é muito importante. Parem de pagar por conta de trabalho. Elas não aceitam isso. Exu de verdade não aceita isso. 25. Pombagira é mulher de coragem. Não baixamos cabeça para enfermos de machismo que adoram dominar usando riqueza e nem para manipuladoras que adoram fazer jogos com mentira. Somos mulheres autênticas que têm a ousadia de enfrentar a sombra da falsidade. A mulher autêntica nada mais é que alguém que descobriu o seu poder pessoal. Esse é o resultado de aprender o amor a si mesmo e não aceitar menos do que merecemos. 26. Moço, os lares estão precisando falar mais de Deus. Os pais que desejam trabalhar pelo bem da humanidade podem pensar em começar esse bem educando melhor os seus filhos, inspirados na ideia lúdica de Deus. Um Deus que brinca, um Deus que ajuda, um Deus que protege, um Deus que é bondoso e um Deus que abraça. Menos religiosismo e mais amor. Menos celular e mais conversa. 27. Não peçam homem ou mulher para pombagira. Não peçam para resolver seus problemas de amor. Peça ela para ajudar você a enxergar o que está cheirando mal em seu coração, que impede alguém de lhe desejar, de lhe querer e de gostar da sua companhia. Peça a ela visão e humildade para ver o que você está fazendo ou deixando de fazer para afastar o amor. Não somos funcionárias de correio para ficar fazendo entregas ou balcão de oportunidades para arranjar uma vida amorosa para você. Quer nosso conselho para enxergar o que está rolando aí dentro de você? Chame-nos e nos peça coragem para se olhar e amadurecer, criança mimada. 28. Amorosidade é conduta. É algo que brota nas fibras da alma, quando se esforça para romper a casca grosseira do egoísmo. O interesse pelo próximo, a empatia a respeito das particularidades alheias e a atitude de respeito são algumas expressões de amorosidade aplicada e sentida. Há quem queira relacionamentos felizes sem vibrar amorosidade em sua convivência. Relacionamentos saudáveis e duradouros que são resultado de quem tem abundância de atitudes afetivas e alegria espontânea com o bem alheio, em quaisquer relacionamentos.
Essa pessoa tem uma frequência rica de humor, sinceridade e autenticidade, criando a aura da atração para tudo de melhor em seu favor, inclusive um grande amor de verdade. 29. Quer melhorar a sua sensibilidade e ser mais amável? Aprenda a pedir às pombagiras, as rainhas poderosas da energia do sagrado feminino. Com elas por perto, mulheres transformam carência em amor próprio. Com elas por perto, homens transformam atitudes machistas em sensibilidade, cortesia, bondade e expressões divinas do sagrado. 30. Se as pessoas tivessem mais informações sobre o bem que as pombagiras têm feito para os lares no mundo, bateria o joelho no chão para agradecer tantos benefícios. Quer é o endereço de uma pombagira? Vá atrás delas. Você acha? Elas adoram ser procuradas e chamadas. Na verdade, estamos sempre por perto. Então, assim, eu achei muito interessante trazer essas duas partes, né, essas perguntas e esses comentários das pombagiras para vocês realmente, assim, terem uma noção, né, resumir um pouco sobre o trabalho delas, que é muito amplo, né? Elas não trabalham só no amor, elas trabalham com pessoas doentes, tudo aquilo que é doído na alma de uma pessoa nesse planeta, elas estão lá, os Exus estão lá, né? Então, gente, as pombagiras são amor, as pombagiras são pura caridade. Então, agradeçam o tempo inteiro a Deus por você poder ter essas guardiãs, esses guardiões perto de vocês, né? Você é um homem que é muito broncudo, você quer mudar isso, não sabe como mudar, não tenha orgulho em chamar uma pombagira para te ajudar nisso, não. Porque todos os homens, machistas ou não, ou aqueles mais, né, mais endurecidos, têm capacidade de se tornarem mais sensíveis. Que é isso que o mundo está precisando. Está tão difícil hoje em dia achar um homem legal, um homem mais tranquilo, mais sensível, né? Porque o ego do homem tem que sempre estar tão elevado, tem que sempre ser o machão, o bonzão, e às vezes não precisa ser assim, né? Tá tudo bem você passar por uma situação e chorar, né? Porque a sociedade fala que homem não chora. Eu não sei de onde tiraram isso. É humano, assim como eu, assim como qualquer outra mulher, né? E as mulheres que estão precisando de amor próprio, né? Que se acham indignas de um amor, que acham que são falidas nessas questões, chame as pombagiras, mas elas vão colocar tudo para fora. Será que você vai estar preparado? Ou vai querer correr pro lado mais fácil, né? Então, gente, é isso. O livro é Guardiãs do Amor, a missão das pombagiras na Terra, do Vanderlei de Oliveira, pelo Espírito Pai João de Angola, tá? Vale muito a pena a leitura, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, fiquem com Deus.